Tudo bem com vocês? Sim? Mas se não tiver, vai ficar. Se não tiver, vai ficar. Tem algo que Deus tem para nós hoje, vai trazer ao nosso coração. Faça o seguinte: nos próximos minutos, permita que Deus tenha liberdade em sua vida. É certo que chegamos até aqui e trazemos no nosso coração algumas preocupações, até determinadas ansiedade, mas quando chegamos à presença do Senhor, Pedro vai nos dizer, o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele é o Deus que sabe cuidar. Então lança sobre ele, dê ouvidos ao que o Senhor tem a nos falar hoje. Deus tem nos ajudado. Já é o terceiro culto hoje, tivemos pela manhã, 4:30 da tarde, esse é o terceiro de hoje, e eu creio que o mesmo Deus se faz presente e vai operar as mesmas maravilhas aqui, gente, em nome de Jesus Cristo, tá? Pela manhã Deus abençoou, foram várias pessoas curadas, à tarde também várias pessoas que receberam sua cura, a glória de Deus operou. Eu sei que Deus vai fazer por nós aqui em nome de Jesus, amém? Deixa eu entregar para você o que nós estamos estudando nesses dias, da série dos 10 nomes redentores de Deus. Chegamos ao 10º, não é? Seria então o último dessa série, e esse é um nome que todos nós conhecemos, dentre todos os que vimos, né? Esse nos favorece a entender, a compreender, mas não guarde a sua Bíblia não, porque nós vamos meditar muito aí, tá? Receba, em nome de Jesus, para nós estudarmos. Prontinho então? Vamos lá? A nossa 10ª lição, dos nomes redentores de Deus, de todos que nós vimos, o 10º, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Vamos lá? Etimologicamente, que eu já vou explicar isso, tá? O pastor coloca, o pessoal escreve etimologicamente, alguém pode pensar, meu Deus, a etimologia é o estudo dos nomes. Todos os nomes têm um significado, tá? Quando falamos, ou o autor, não fui eu que redigiu, tá? Mas estamos aqui, coloca etimologicamente, ele está falando do estudo dos nomes, a respeito dos estudos dos nomes, tá bom? Etimologicamente, o nome de Jesus vem do hebraico, Yeshua, e significa o Senhor é salvação, ou Yahvé é salvação. O nome foi transliterado do hebraico Yeshua para o grego Yesous, e da forma abreviada em hebraico Yeshua para Jesus. Em hebraico, Yeshua corresponde ao nome Josué, que significa o Salvador, ou Yahvé salva. Cristo, em grego, significa ungido, referindo-se ao Messias prometido. Textos que podem ser explorados. Primeiro, diz aqui: todos devem se curvar diante desse nome. Por isso, Filipenses 2:9 diz: também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mensagem: trata-se do maior e mais poderoso nome que existe. Diante desse nome, o inferno treme, todo joelho tem que se curvar, e não existem males que podem resistir a este nome poderoso, ou o poderoso nome de Jesus. Deixa eu lhe explicar algo aqui, irmãos. Nós estamos lidando e caminhando, lutando uma guerra que ela não é carnal. A Bíblia, Paulo é bem claro quando nos explica na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta ela é espiritual. Não temos que lutar contra a carne. Se nós olharmos a tradução, irmãos, a NVI, a Nova Tradução Internacional, a Bíblia chega a dizer assim: não temos que lutar contra pessoas. Então não é contra carne e nem sangue que temos batalhado,
A nossa luta, ela é completamente espiritual. É claro que o inimigo, para trabalhar, para agir, ele precisa de um corpo. Então ele usa pessoas. Bem como Deus procura pessoas para serem por Ele usadas, tá? Conduzidas. Então, nós vimos em uma batalha, desde o princípio, onde, irmãos, Adão, o primeiro homem, Adão pecou e entregou ao inimigo o domínio de todas as coisas. Quando desobedeceu uma orientação de Deus, nós temos sofrido, tá? A mesma cobiça que havia no coração, irmãos, de Lúcifer, que outrora era anjo de luz, e fez com que ele fosse lançado dos céus, ele tentou colocar no coração do homem, porque o homem não entendia realmente. Porque quando, irmãos, a serpente diz a Eva: se você comer desse fruto, você será como Deus. Ela pensou ser como Deus, isso lhe chamou a atenção. Só que ela não entendia que ela já era como Deus. Se você observar o que o Senhor Deus diz no Gênesis, na reunião entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, porque está escrito: eia, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o homem já era semelhante a quem? A Deus. O fato de não termos o conhecimento faz o nosso coração se perder. Por isso o Senhor diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. Bom, este inimigo que enganou o homem e pelo engano entrou no mundo, ele começou a tomar conta e agir quase que livremente. Haviam restrições às suas ações, mas quase que livremente, porque o homem entregou tudo que Deus deu ao homem, ele entregou ao inimigo no momento da queda. E quem é o inimigo senão um anjo caído, gente? Os anjos têm poder? Sim ou não? Com certeza, os anjos têm poder. Nós vimos aqui, salvo engano, na quarta-feira, quando estudamos um pouquinho a respeito do rei Ezequias, que quando foi atacado por Senaqueribe, que não havia neles força, e eles clamam a Deus, e o Senhor Deus nos diz que a batalha não era deles, mas era do próprio Senhor. Na noite em que eles oravam, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e venceu um exército de 180.000 homens, 180.000 pessoas, tá? Então acho que dá mais que a população de Sinop, né? Ou quase igual, todos juntos. Quantos anjos? Então tem poder o anjo? Satanás, quando caiu, ele não perdeu as suas habilidades, o seu poder, ele foi lançado. E essa luta para nós era o que? Desfavorável, porque nós fomos criados um pouco menor do que os anjos, diz a Bíblia. Então nessa batalha nós viemos perdendo, até porque esse campo tornou-se o terreno do inimigo. Paulo vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. Isaías vai dizer que a escuridão cobriu a terra, e os povos estão com a visão entenebrecida. Para nós essa luta era como se fosse uma batalha perdida, porque todos os homens que tentaram tropeçaram nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios pensamentos. O que é que Deus fez, irmãos? Enviou a sua palavra, que João vai dizer que no princípio era o verbo, no primeiro capítulo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
No versículo 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, ou seja, a palavra que se fez carne, e nós conhecemos como Jesus, o unigênito de Deus. Então, quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus. Quem é Jesus? É a própria palavra, o verbo que se fez carne. Esse mesmo João, no início do seu capítulo, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, também vai dizer que todas as coisas foram feitas com ele, ou por ele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Foi a participação de Jesus, então, na criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que existe, irmãos, foi feito. Então, se aconteceu, foi através do Senhor. É João capítulo 1, verso 3. Pois bem, Jesus vem. E qual foi a passagem que nós lemos aí? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Vamos começar desde o verso 5, está com a sua Bíblia? Filipenses 2, 5, só para você entender isso, tá? Eu vou te mostrar algo que o Senhor Deus quer que eu e você saibamos, porque se nós não soubermos isso, se nós não entendermos isso, nós não vamos lutar da forma correta. Filipenses capítulo 2, verso 5, e nós vamos até o verso que nós lemos no estudo, que é o 9. Vamos lá? Olha o que está escrito, irmãos. Filipenses 2, 5. De sorte, se você não tem a Bíblia, pode acompanhar nas TVs. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então preste atenção: no domínio do inimigo das nossas almas, aquele que é o opositor, aquele que tenta contra a vontade de Deus em nossas vidas, porque ele não pode impedir a vontade de Deus, mas pode tentar nos fazer desviar do caminho, e essa vontade acaba sendo atrapalhada, não porque Deus não pôde fazer, mas porque muitas vezes nós mesmos perdemos a visão e nos perdemos no caminho. Ele que era o opositor, Jesus veio ao mundo não como Deus, ele esvaziou-se de sua glória, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou toda a sua glória, toda a divindade, e veio ao mundo como homem. E não fez só isso, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, e se tornou o quê? Servo de todos. Na sua humildade, simplicidade, no seu caminhar e na sua obediência a Deus, ele venceu o inimigo, tendo sido tentado, tendo sido perseguido, tendo sido humilhado, tendo sido, irmãos, tratei sobre isso às 5 horas da tarde, rejeitado. Isaías chega a dizer no capítulo 53 que ele foi o mais rejeitado entre todos. E sabe o que está acontecendo? Ainda hoje, Cristo continua sendo o mais rejeitado entre todos, porque muitas vezes lidamos com situações assim. Eu estou falando com pessoas que trazem na alma, que trazem no coração marcas de uma rejeição, marcas de uma situação que lhe impôs rejeição. E é ruim ser rejeitado, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Já passou por algo assim semelhante? É uma história que muitas pessoas já enfrentaram.
enfrentamos rejeição, né? Eu tenho caso de pessoa que enfrentou rejeição de pai, mãe, de marido, de esposa, né? Ou filho, pessoas amadas. E aí a pessoa fala assim: pastor, sabe por que eu sou assim? Porque eu sou muito rejeitado, fui muito rejeitado, pastor. Desde o meu nascimento eu fiquei sabendo que a minha mãe não me queria, sabe, que tentou me abortar algumas vezes, que não queria que eu nascesse. Depois que eu nasci, eu ouvi tantas coisas dela, ou do meu pai. Por que eu vim ao mundo? Por que é que eu nasci? E isso vem trazendo traumas, dores, isso vem trazendo problemas, que vem afastando a pessoa do que é projeto e propósito de Deus. Mas Cristo está dizendo aqui para mim, para você hoje, quer que você saiba, que até hoje Ele continua sendo rejeitado, mesmo por aqueles que dizem que o amam, mesmo por aqueles que declaram amor a Cristo. Ele vem sendo rejeitado, porque todas as vezes que a sua palavra fala ao nosso coração, e o que me dói também o coração é ouvir a pessoa dizer: pastor, eu estive na igreja ao domingo, eu estive na segunda, ou na quarta, ou na sexta, e a palavra foi toda para mim, eu entendi que comigo Deus estava falando, e eu digo assim: mas e você, o que fez? Eu estou vendo aí, pastor, o que eu vou fazer? Você está vendo o que vai fazer ainda? Está pensando o que vai fazer? Vai rejeitar o Senhor? Então ele diz: até hoje eu venho sendo rejeitado, e nem por isso eu desisti de você, nem por isso eu me esqueci de você, nem por isso eu fui embora ou me afastei. E o Senhor está dizendo hoje que aquele que venceu e tem vencido e tem superado a rejeição é aquele que pode tomar você pelas mãos hoje e te fazer vencer, tirar da alma, tirar do coração as marcas trazidas por este sentimento, por esta coisa maligna que vem lhe atrapalhando até de se aproximar do Senhor. Porque a rejeição causa o que, gente? Um bloqueio. A pessoa que já foi rejeitada, ela tem, sabe, uma dificuldade: como é que eu vou me aproximar, se eu vou correr o risco de ser rejeitado novamente? E se eu já passei por isso, parece que eu estou melhorando, agora acontece tudo de novo. O medo se estabelece no coração, o mal-estar, sabe, aquele pensamento: Deus, vai acontecer de novo. Então ela se fecha, e nem com Deus ela consegue ter uma comunhão perfeita e completa. E o Senhor está dizendo: eu fui rejeitado, continuo sendo rejeitado, mas não deixei de cumprir o meu chamado, de andar, de ir até o final com você, porque, meu irmão, minha irmã, o que você passou, o que você enfrentou, ou o que vem enfrentando, Deus não permitiu para que você se afastasse dele, porque Ele pagou um alto preço para te trazer para perto. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos nos aproximar, para que o véu do tempo se rasgasse e tivéssemos livre acesso à presença do Senhor. Ele pagou um alto preço para nós nos aproximarmos. Como é que Deus permitiria uma situação para que você e eu nos afastássemos dele hoje, se estamos longe, se estamos distantes, se estamos afastados do Senhor e nos sentindo fracos? É fruto de nossas escolhas. Por isso disse o Senhor Jesus: errais. A pessoa fica: Deus, onde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? Aonde é que eu tenho errado? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errai não conhecendo as Escrituras e nem o amor de Deus. Deus não permitiria que eu passasse por uma situação que me afastasse dele. Ele pagou um preço caro para que estivéssemos junto dele, gente. Ele pagou um preço muito alto, e o preço foi de sangue. Como nós vimos, ele foi obediente até a morte, e a morte foi de cruz. No capítulo 53 eu vejo Isaías dizendo: como um cordeiro mudo, ele foi ao matador, sem reclamar, sem dizer nada, sem se justificar. Em nenhum momento ele disse: a culpa não é minha, o que foi que eu fiz?
E na verdade o que Cristo tinha feito, irmãos? Nada. Mas mesmo assim ele veio porque sabia que deveria assumir o nosso lugar, sem pecar, sem errar, sem ceder à tentação. Ele venceu o inimigo no terreno que era do inimigo, ou momentaneamente estava sob o seu domínio, pois foi entregue para o homem, ou pelo homem para o inimigo. Aí quando ele vence, que ele morre, ele entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga, porque o homem é teimoso. Havia o templo, havia o véu, havia o santo dos santos, mas não tinha a presença de Deus. Como não, pastor? Não tinha mais a arca da aliança tinha sumido. O Senhor falou: nunca mais vocês vão falar dessa arca, nem lembrar dessa arca, vocês não vão fazer uma imagem semelhante a esta arca, não, vocês não vão fazer mais isso. Mas eles deixaram o templo, o chamado santo dos santos, sem a arca, e o véu lá tampando o que? Não sei. Jesus morre, entrega o seu espírito. Qual a primeira coisa que acontece? O véu o quê? Se rasga. Por quê? Porque não está ali a presença do Senhor. Quando o véu se rasga, através de Jesus, nós passamos a ter livre acesso ao Pai. Nós passamos a ter caminho aberto à presença de Deus, que é um novo e vivo caminho. Foi o seu sangue derramado. E quando temos livre acesso ao Pai, Deus, depois que Cristo morreu, desceu às profundezas, tomou do diabo a chave da morte e do inferno, levou cativo todo o cativeiro e tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Quando ele ressuscita e se apresenta aos seus discípulos pela primeira vez, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nesse instante, o que é que Deus faz? Hebreus capítulo 1, deixa eu mostrar para vocês aqui. Hebreus capítulo 1, só os versículos do 1 ao 4. Se você tem a sua Bíblia, é bem no final, tá? Abra de trás para frente e você vai encontrar Apocalipse, a carta de página solitária de Judas, as 3 cartas do João, as 2 do Pedro, Tiago e Hebreus. É mais fácil. Hebreus capítulo 1, os versículos de 1 ao 4, diz o seguinte aqui, gente, preste atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos últimos tempos, vamos. Arielson, quem viu que era Arielson que estava ali, pois, ei, Arielson, a nós falou-nos nos últimos dias, pelo Filho, verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, veja, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o que ele fez? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E qual foi a obra de Deus? Feito um tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Volta no que eu estava lhe explicando. Bom, o nosso inimigo é um anjo caído. Nessa batalha nós levávamos desvantagem, porque não tínhamos o poder, e vínhamos sendo o que, irmãos? Massacrados pelo diabo, massacrados pelo inimigo. E Deus tentou com alguns homens, mas todos foram vítimas do próprio desejo do coração, das suas próprias vontades. Esqueceram-se em um momento ou outro da orientação de Deus, abandonaram e andaram nos seus próprios caminhos. E eu vejo o profeta Isaías dizendo: a quem enviarei eu?
quem irá por nós? E uma voz bradou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, recebemos Cristo, que veio como homem, venceu, prevaleceu ao ressuscitar. O que Deus fez, meu irmão? Mais excelente do que Ele deu um nome que é superior ao nome de todos. E o que Jesus fez com esse nome? Entregou para mim e para você, para que nesta batalha, aonde vínhamos levando uma desvantagem enorme, hoje tivéssemos sucesso, meu irmão. Hoje tivéssemos a vitória, porque diante deste nome tem que se dobrar todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, dos próprios anjos e de todo o exército dos céus, os luminares, tudo o que foi criado tem que se dobrar ao nome do Senhor. Na terra, os dos homens, não os homens comuns apenas, mas dos reis, dos príncipes, governos, todos têm que se prostrar, têm que se dobrar ao nome do Senhor. Debaixo da terra, irmãos, os espíritos, os anjos caídos que habitam nas profundezas e que vagam nas regiões celestiais, impondo batalhas. Por isso Cristo nos deu um nome, o seu nome, que é sobre todo nome, para que quando eu e você invocarmos este nome, seja qual for a ação contrária ou o tipo de mal que venha se levantando, tem que se prostrar diante do nome do Senhor Jesus. Digam amém, gente. Compreenderam isso até aqui, sim ou não? Mas aí entra também algo que eu e você precisamos entender, porque o nosso inimigo, ele é astuto. A Bíblia vai nos dizer, Paulo vai dizer: não desprezeis os ardis de Satanás. Ele é um inimigo perigoso, derrotado? Sim, mas perigoso. Por quê, gente? Porque quando Cristo me dá uma palavra, Cristo te dá uma palavra, o que é necessário que aconteça? Ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Eu vou usar o mesmo termo que eu usei nos 2 outros cultos. Vou falar crente. Me perdoe a expressão, gente, mas tem crente que está pior do que o inimigo, do que Satanás. Porque o diabo, quando ouve uma ordem dada em nome de Jesus, imediatamente ele se prostra. Ele sabe que tem que obedecer. Ele sabe que tem que obedecer. O crente não, ele ouve e fica: estou vendo aí, pastor, sei lá, não estou pensando o que eu vou fazer da minha vida. Você está pensando o que vai fazer da sua vida? Eu não sei se eu vou, sabe, eu ouvi, Deus falou muito ao meu coração. Ah, falou? Que bonito, que bênção, né? E o que você está fazendo com isso? Não, estou vendo, o que eu vou decidir? Irmãos, o inimigo, quando ouve a voz do Senhor, ele prostra-se. É só você olhar, por exemplo, Jesus chegando na terra dos Gadarenos, em Gadara. Veio dos sepulcros um homem, irmãos, possesso de demônios, e não era um, eram muitos. E ele sai do meio do sepulcro, lá no cemitério onde ele ficava, cortando-se com pedras. Ele vem em direção de Jesus. Quando vê Jesus, irmãos, na praia, ele já se prostra, já chega de joelhos e diz assim: vieste destruir-me, Jesus de Nazaré? Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus já estava dizendo: sai desse homem, espírito imundo. É quando Jesus pergunta para ele, irmãos, Cristo tinha discernimento, Cristo tinha todos os dons do Espírito, mas ele olha para aquele homem, fala ao demônio: qual o teu nome? Ele diz: o meu nome é Legião, porque nós somos o quê? Muitos. Somos muitos. Então Cristo estava falando ali com um porta-voz, com aquele que dentre todos os que estavam ali seria o que, irmãos? O líder, o chefe, o maioral. E começa então aquele processo do que? De libertação, trabalho de libertação. Mas veja, o que me chama a atenção, irmãos, é o inimigo já chegar diante dele, o que? E se prostrar. E se prostrar. Você pode perceber, irmãos, eu
o nosso trabalho, irmãos, ele é de ensino e libertação. Ensino e libertação. Hoje pela manhã, alguém me perguntou, falou: pastor, eu vim da igreja B, C, mas é um problema, pastor, lá eles não fazem trabalho de libertação. Eu posso participar do culto aqui com o senhor nas sextas e nos domingos? Tem algum problema? Eu disse: minha irmã, não precisa mudar de igreja não. Eu não mando ninguém mudar de igreja, irmãos. Ninguém. Se tem um pecado, se é pecado, e que eu não vou carregar, irmãos, é falar para a pessoa: sai daqui, vem para cá, porque aqui é melhor, lá é pior, aqui é certo, lá é errado. Não faço isso, e jamais vou fazer, porque eu posso, irmãos, fazer e a pessoa até vir porque eu estou falando, mas não se adaptar e não permanecer, nem aqui nem lá, mundo, e quem vai pagar, quem vai ser o responsável por aquele sangue? Então cada pessoa faz o que parece perfeito aos teus olhos, lembrando que cada um vai ser responsável, cada um dará conta de si diante do Senhor, e a salvação ela é individual. Eu disse: minha irmã, não tem problema, eu vou lhe ajudar. O problema vai ser a senhora dizer lá que está vindo aqui para procurar isso. Se a senhora disser lá que está vindo aqui para procurar isso, aí a senhora vai encontrar um problema. Ela pensou e falou: pastor, eu acho que eu não vou falar nada. Eu falei: mas aí também é complicado, você vai ficar escondendo uma coisa, está no engano e tal, sabe? Todo mundo é livre, mas o que me chama a atenção é que algumas pessoas não querem mexer. Eles pensam que não tem que libertar, que não tem que ter o trabalho de libertação. Jesus fez isso. Então o nosso trabalho é de libertação, e eu estava num processo, num trabalho de libertação com um homem. O inimigo tinha tragado. Irmãos, eu acho que eu devo ter falado isso aqui alguma vez. E essa pessoa estava ali, e havia uma situação que queria levá-lo para distante. Não vou expor a situação, mas queria levá-lo para distante. E aí eu estava naquele processo e falei ao demônio: você vai sair em nome de Jesus. A princípio ele disse: eu não vou. Eu falei: vai, o nome de Jesus tem poder. Aí o demônio falou assim na boca do rapaz: eu saio, mas a igreja não vai segurar ele. A igreja não vai segurar ele. E eu respondi: mas desde quando a igreja segura alguém? Desde quando é a igreja que segura alguém? Mas eu creio naquele que está à minha direita, aquele que estaria comigo todos os dias, que é a minha sombra à minha direita, que é o que me guarda. Este quem segura. Foi quando eu perguntei àquela entidade: quem está à minha direita? Ele falou: não falo. Fala. Quem está à minha direita? Quem está comigo? Não falo. Fala, não falo. Fala agora. Quem está à minha direita? Quando essa entidade na vida daquele homem falou Jesus, ele cai de joelho, sem dizer que deveria ficar de joelho. Caiu de joelho, porque ele sabe que diante do nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. Aí você vai entender também porque alguns atores, artistas não falam Jesus. O homem de branco é igual o demônio, é o homem de branco, o homem lá de cima, né? Para os mais antigos, o cara lá de cima. Lembra? Vai falar que você não cantou também. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima. Aí você vai perceber por que alguns não falam o nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque todo espírito maligno sabe que diante desse nome tem que dobrar os joelhos. Aí eu venho para nós, homens e mulheres de Deus, que declaramos amor ao Senhor, que declaramos que amamos o seu nome, que declaramos que amamos. A sua palavra fala conosco, mas estamos igual aquelas varas de pescar antiga, assim, vai quebrar, e não quebrava, igual o bambu, não se dobra, não se prostra. E o resultado, gente, esse nome não trabalha em nosso favor, não age, e não adianta. Mas vamos ver no final aqui, que uma das bênçãos é o que? Expulsar o demônio. Vou ver no final, está no final.
deixa eu adiantar isso aqui, presta atenção. Havia uns homens, Atos dos Apóstolos vai nos contar essa história, Lucas nos conta isso em Atos dos Apóstolos, e uns homens que eram exorcistas. Os exorcistas, traz para mim meu relógio, pastor, deixei lá, senão eu... Eram exorcistas ambulantes, e eles faziam o quê? Ficavam expulsando demônios. Um dia eles viram Paulo expulsar demônio, pensaram assim, puxa, o jeito de Paulo é mais fácil, né? O jeito de Paulo é mais fácil. E eles encontraram alguém endemoniado e disseram o seguinte: eu te desconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou na boca ali do endemoniado, do que estava possesso. Jesus, eu conheço. Paulo, eu bem sei quem é. Mas e vocês, quem são? E investiu contra eles. Daí eu entendo por que muita gente não quer nem pensar em quê? Em expulsar demônio, com medo da investida e da retaliação. Vai que, né? Essa coisa vira contra mim e tal. Espera aqui, quem me sustenta é o Senhor, nada vem de mim, tudo vem de onde? Do nome do Senhor, a não ser que eu deixe o Senhor, a não ser que deixemos o Senhor. E o inimigo investiu contra aqueles homens, bateu neles, rasgou a roupa deles, eles fugiram nus. Porque se eu estou em Cristo, a palavra vem ao meu coração, eu não me prostro, a tendência é, irmãos, crente sendo envergonhado. E a Bíblia nos ensina que nós não fomos chamados para ser envergonhados. Envergonhados tem que ser os nossos inimigos, que não é a carne e nem é o sangue, mas estes próprios que se levantam, produzindo, irmãos, esse sofrimento, dor e morte. A tendência de quando nós não nos prostramos à sua palavra é de ser envergonhado, é de ser envergonhado. Então Cristo venceu e nos deu o seu nome. Eu vejo o missionário falar acerca disso, né? Que o nome de Jesus é como um cheque em branco assinado que Deus te deu. Você coloca o valor, e o valor que você colocar tem na conta lá. O nome de Jesus é um cheque em branco assinado, que o Senhor lhe deu, assinado por Ele mesmo, e o valor é você que coloca, e o valor que eu e você colocarmos tem na conta lá. É libertação, é cura, é vida abundante, é salvação, tudo tem neste nome. Por isso, irmãos, foi necessário que Cristo viesse. Ele nos deu o seu nome. Diante do nome de Jesus tem que se prostrar. Todo tipo de mal, todos se prostram. Agora, dentro desse assunto ainda, vejo 2. Só o nome de Jesus Cristo, o que? Salva. Só o nome de Jesus Cristo salva. Atos capítulo 4, verso 12 vai nos dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Mensagem: só através do nome de Jesus temos acesso ao Pai. João 14,6 diz isso. O que diz João 14,6? Você conhece? Todo mundo conhece, né? Diz o que? O Senhor é meu. Vocês estão dormindo, né? O que diz João 14,6? Eu sou o A e a ninguém. Diga ninguém. Ninguém. Quando a Bíblia diz ninguém, o que é ninguém para você? Ótima resposta. Eu esperava que você dissesse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Porque não há outro, não há que se falar em salvação se não for pelo nome de Jesus. Ele é o único caminho que nos restaura aonde? Ao Pai. Então não tem Pedro, não tem João, não tem Francisco, não tem Benedito, não tem João, não tem Batista, não tem. O que nos leva à salvação é Jesus. Irmãos, a nossa caminhada aqui, não sei se você parou para perceber, algumas pessoas elas vivem como se eles fossem viver aqui
A eternidade. A eternidade. E nos esquecemos que essa carne, ela volta ao pó. Do pó veio e voltará para onde? Para o pó. E hoje eu estou generoso. Estou generoso hoje, gente. Tá? Hoje eu estou muito generoso. Que você viva 100 anos. 3 pessoas recebeu. Se não recebeu, meu irmão, tá? Que você viva 100 anos. Amém? Ok. Alguns já passaram da metade. Outros já passaram da metade da metade. Está só um gominho da laranja. Sabe a laranja? Quando você divide ela em 4 assim? 25, 25, 25. Está só um gominho. Mas a vida é ganhar, ter, obter, fama, dinheiro, lucro, isso. Irmão, não é errado, Deus tem para te dar. Mas se tudo que você busca, se para alcançar isso te afasta do Senhor Jesus, te afasta do caminho da salvação, rejeite estas coisas. Se Cristo veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância, eu não preciso de um caminho torto, eu não preciso de um caminho errado, eu não preciso de entrar por um caminho, não, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter aquilo. E se hoje, e se hoje nos pedirem a nossa alma, pastor, está amarrado, em nome de Jesus, vira essa boca para lá, e tal, eu não estou agorando ninguém, mas é uma realidade. E se hoje o Senhor nos pede, o que vai ser, irmãos? 100 anos aqui passam ou não passam? Imagina uma eternidade. 100 anos demora? Demora ou não demora? Bom, para quem está começando, fala, 100 anos, gente, demora. Para quem já está faltando só um gominho, ele está dizendo, pastor, passou rápido. Mas passa rápido. Agora pensa uma eternidade, não tem data para acabar. 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 zilhão de anos, e a pessoa queimando no fogo da condenação. Por quê, irmãos? Porque aqui eu quis me realizar como homem, aqui eu quis me realizar como mulher, aqui eu quis me realizar nisso e naquilo. Se para você se realizar, você tem que deixar o caminho do Senhor, saiba que o mais importante na nossa caminhada é a salvação e a vida eterna. E sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus, meu irmão, é só essa passagem aqui e depois lago de fogo e enxofre. Diga misericórdia, Jesus. Exatamente, é o que precisamos clamar, é o que nós precisamos clamar. Então alguns vivem como se aqui fosse eterno, gente, como se fôssemos a eternidade e fosse aqui. Já viu a pessoa falar assim, pastor, o inferno não existe não, o inferno é aqui mesmo. Ele não tem noção do que é o inferno, não tem noção do que é o inferno. Então é preciso abrir os nossos olhos. Sem Cristo, se nos pedirem hoje nossa alma, o que vai ser de nós? Para onde nós iremos? Nós não vamos ficar aqui a eternidade, gente. Tudo que eu e você precisamos, a Bíblia diz que o Senhor tem para nós. Ele nos diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas te serão acrescentadas. Mas nós nos esquecemos do reino de Deus, nós vamos nos afastando do reino de Deus, vamos nos afastando de sua justiça, vamos nos afastando dos seus caminhos. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Deus sabe do que você precisa e está pronto para suprir suas necessidades. Está pronto. Filipenses 1:19, acredito que seja isso, ele vai nos dizer o seguinte: o meu Deus, Filipenses 1:19, 4:19,
o meu Deus suprirá, 1,19, isso, não é isso não, 4,19 então, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Senhor. Ah lá, 4,19, é que eu já estou chegando no segundo gominho já, viu gente? Já passei dos 40, no 42, não falta 8 anos para acabar o segundo gominho já. Olha lá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo. Então as nossas necessidades são supridas através de quem? De Cristo Jesus. Então se eu tenho a minha necessidade, eu preciso estar nele, tudo é dele, por ele e para ele. Se eu estiver nele, minhas necessidades são supridas. Se eu não estiver nele, pronto, eu estou perdido. Ele supre. Se você tem uma necessidade, não tenha medo, tenha fé. Se tem uma dificuldade, uma luta, não tenha medo, tenha fé. A fé te leva a alcançar. A fé te leva. Então, é preciso estar em Jesus para ter o que, gente? Salvação. Esse nome traz salvação. Esse nome traz vida eterna. E se eu estou no caminho da salvação, tem bênção. Olha só, 3. Pela fé, no nome de Jesus, milagres o que? Acontece. Deixa eu ler com você Atos dos Apóstolos capítulo 3. Cadê o horário, pastor? Eu vou lá. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Isso. Atos capítulo 3. Deixa eu mostrar o versículo primeiro. Primeiro versículo. Deixa eu ler o que aconteceu aqui. Diz assim, ó: Pedro e João subiam ao templo juntos à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, e o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí, verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, adorando, saltando e louvando a... Um milagre muito grande. E quando isso acontece, sabe o que vem depois? As pessoas ficam olhando para Pedro, como se o Pedro fosse o milagreiro. Como hoje nós estamos numa geração em que as pessoas adoram homens, idolatram homens, irmãos, entregam suas vidas nas mãos de homens, são dirigidas por homens, não têm o cuidado de meditar no que a palavra do Senhor Deus ensina. Tudo está perfeito, contando que tenha sido fulano. Não, é porque é como se os homens estivessem acima do que a Bíblia está ensinando. Ninguém está acima da palavra. Todos somos sujeitos, irmãos, a um mesmo julgamento. Se estivermos em Cristo, Paulo diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se estivermos em Cristo, não há condenação. Se não estivermos em Cristo, há condenação. Os homens começaram a olhar para Pedro, como se ele fosse o curandeiro, o milagreiro. E o Pedro começa a olhar para os homens e dizer: vocês estão pensando que fui eu que fiz? Sabe quem fez isso? Foi o nome de Jesus. Foi Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. E este nome, aí vem o versículo 16 que está no seu estudo. Foi o verso 16 agora, que diz o quê? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes, aquele que foi curado, né? E conheceis o quê? E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita, o quê? Pedro estava dizendo, quem deu essa perfeita saúde a ele, foi Jesus, e a fé que nele, no seu nome existe. Ele levantou esse aqui que vocês conhecem, que vocês viram, coxo, há muito tempo. Foi a fé no seu nome que operou tudo isso aqui. Por quê, gente? Porque no nome do Senhor Jesus, o milagre o quê?
Acontece. Para facilitar o entendimento, um nome bem atual, né? As pessoas que gostam bastante de delivery e comidas assim, o nome de Jesus é um combo, né? O nome de Cristo é um combo. Por quê? Primeiro, irmãos, está acima sobre todo nome. Quem se prostra a esse nome, ele tem autoridade do nome. Se prostrou a esse nome, ele tem salvação. E se tem salvação, tem o quê? Milagres. Tem milagre. Então, o nome é assim, é um combo. Tudo vem junto quando eu me prostro diante dele. Pedro falou: não tenho prata e não tenho ouro. Aquele camarada estava ali à porta do templo. O que ele esperava? Não era uma ajuda em dinheiro? Se o Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, o que era para ele fazer? Então não podem me ajudar. Mas o Pedro falou: olha para mim, ou olha para nós. É o que acontece muitas vezes conosco. O não receber aquilo que a pessoa espera, e imediatamente ela tira os olhos do Senhor. Mas o Pedro manteve a visão daquele homem, falando: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Cristo tem o que é melhor para você. Ele tem o que é melhor para a sua vida. Porque agora esse homem podia alcançar o que ele queria, que era o quê? A prata e o ouro. Ele estava todos os dias no templo. Alguém chegava e dava uma esmola para ele. Não pode ser alguém igual o pastor não, porque teu bolso está até vazio, né? Mas tudo bem. Chegava e dava uma esmola para ele. Pronto. Ele recebia, sim ou não? No outro dia, onde ele estava? No mesmo? Pedindo a mesma? Agora, quando Pedro vem, em nome de Jesus, levanta, e ele é curado, agora ele podia o quê? Trabalhar, lutar. Nunca mais ele ficou na porta do templo. Pelo contrário, agora ele entrava no templo. Agora ele entrava para adorar. Agora ele entrava para dar glórias ao nome do Senhor. Agora ele entrava para glorificar e ter comunhão com Deus. Por quê, irmãos? Porque o que Deus tem é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos que precisamos. Lutamos tanto por algo: pastor, mas é isso. Calma, deixa Deus falar com você. E quando Deus falar ao teu coração, vai, porque a bênção vai ser certa, em nome de Jesus, tá bom? Terminando então, gente, mensagem: a fé no nome poderoso de Jesus, que traz cura e opera sinais e maravilhas. Sempre foi assim. Milagres continuam acontecendo quando colocamos a nossa fé no nome de Jesus. E o 4, no nome de Jesus expulsarão o quê? Bom, já falamos bastante sobre isso, eu vou só ler com vocês. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão falarão novas. Marcos 16:17 diz isso. Mensagem: é no nome de Jesus que os demônios são expulsos, e é na autoridade desse nome que Satanás tem que bater em retirada e recuar para a glória de Deus, gente, de Deus. Eu vou te falar uma coisa aqui bem séria, entre todas que nós já falamos aqui. Quem quer ver o reino de Deus na sua vida? Diga amém. Quer ver o reino de Deus? Pastor, eu quero ver o reino de Deus se estabelecer na minha vida. Diga amém. Vou te mostrar algo aqui. Lucas capítulo 11 verso 20, para eu orar. Aqui Jesus tinha expulsado demônios, e os homens falavam para Jesus o seguinte: ele expulsa o demônio pelo poder dos maiorais do demônio. Ele expulsa o demônio por Beelzebul. Já leu isso na Bíblia? Já ou não já? Aí Jesus diz o quê? Se eu expulso pelo poder do Beelzebul, por quem vos expulsarão os vossos filhos? Mas se eu expulso, olha lá, 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, esse é o que Lucas diz, Mateus, que é Levi, chega a dizer pelo Espírito de Deus. Se eu expulso pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o quê? O reino de... Ou seja, quando o demônio é expulso, o reino de Deus se estabelece. Aonde não se expulsa o demônio, irmãos, não tem como estabelecer um reino para Deus. Deus não divide lugar. Nunca conseguiremos servir a dois senhores.
aonde o demônio não é expulso, o reino de Deus não se estabelece. Aonde se dá lugar ao diabo, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O reino de Deus nunca se estabelece. Ainda que eu ore, Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, mas eu permito que os males tenham liberdade em minha vida, eu permito que os males conduzam as minhas decisões. Irmãos, o reino de Deus não se estabelece. É preciso usar o poder do Senhor para expulsar toda e qualquer ação do mal. Diga um amém? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por favor, para eu orar com você. Sabe, meu irmão, às vezes nós pedimos a Deus uma resposta, nós pedimos a Deus que fale conosco acerca de determinados assuntos, e eu sei que você entrou aqui dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz pela tua palavra. A não ser que eu e você nos prostremos diante da vontade do Senhor, a não ser que eu e você venhamos permitir que a sua palavra tenha liberdade em nossas vidas, Deus não vai poder fazer nada. Porque como é que Deus vai mudar uma decisão que você já tomou? Sabe o que é se prostrar diante do Senhor? É o caso de José e Maria. José estava noivo de Maria, não havia conhecido ainda como esposa, como mulher, mas no meio dessa caminhada, Maria se acha grávida, ela é encontrada gestante, e ela chega e diz assim: José, o que em mim está sendo gerado é do Espírito Santo. O José ficou decepcionado com aquilo. Diz a Bíblia que naquela noite ele ia embora, ele não ia falar nada, ia deixá-la secretamente, porque era homem justo. E se olhar a situação do José, ele tinha razão para ir embora, falar: puxa, eu confiei, estamos noivos, né? Uma moça que está sendo entregue para ser a minha esposa, e agora aparece gestante, eu vou embora. Ele tinha razão para fazer aquilo, mas diz a Bíblia que naquela mesma noite, o anjo do Senhor vem a José e diz: José, não temas em receber Maria por tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é realmente do Espírito Santo. O que José fez, gente? Mudou de opinião na hora. Ele veio, cuidou de Maria, não a conheceu até que ela desse luz a Jesus, o seu primogênito, cuidou e a recebeu. Mas sabe por quê? Porque ele deu ouvidos à voz do Senhor. Se prostrar é isso, é ouvir uma palavra, e quando Deus falar, irmãos, pela sua palavra, o meu desejo, a minha vontade, a minha opinião, o meu pensamento tem que ser mudado. Como é que Deus vai responder algo que você já decidiu? Se você já decidiu, você está decidido, você já decidiu. Às vezes nós queremos um apoio para fazer o que nosso coração deseja, mas muitos já tomaram a decisão, e por mais que Deus fale, a pessoa continua no mesmo caminho, na mesma direção. Como é que Deus vai trabalhar nas nossas vidas? Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo, igreja? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se o meu caminho não estiver em acordo com a vontade de Deus, não tem como eu dizer que eu estou andando com Deus. Tem que estar em acordo com Ele, para que sua glória se revele em nossas vidas. Então, no tempo que você pedir uma resposta para Deus, certifique-se de que você não tenha já tomado a sua decisão. Será perda de tempo
dizer: Deus me responde, mas você já tomou a decisão, já sabe o que você quer, e por mais que Deus tenha falado, você não mudou. Certifique-se de que quer uma resposta, que você não tomou uma decisão ainda, porque chega a ser uma afronta ao Senhor. Deus me fala, me dá uma resposta. Deus está dizendo: você já resolveu, você já se decidiu, e se decidiu e nem perguntou a mim, nem me perguntou, já se decidiu. E sabe o que é o pior? Ai, Jesus, Deus fala e a pessoa simplesmente diz assim: não mudo, é isso que eu vou fazer mesmo, é isso que eu vou fazer. Mas Deus não está falando com você? Não, mas é isso que eu vou fazer. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Qual o sentido de estarmos diante do Senhor se não for para ouvi-lo? Qual o sentido de estarmos diante de Deus? Eu preciso falar a verdade. Ainda que amanhã você fale assim: eu nunca mais volto lá não, porque pastor, pelo amor de Deus, tudo bem, mas as minhas mãos estarão limpas, porque eu disse o que eu deveria ser dito. As minhas mãos estão limpas, porque eu disse o que deveria ser dito. Então, por favor, quando pedir a Deus uma resposta, certifique-se de que você já não tenha tomado uma decisão. Certifique-se. E quando Deus falar ao teu coração, se é Deus que eu e você queremos, temos que ser como José, porque Jesus só nasceu naquele lar porque, primeiro, Maria deu ouvidos, segundo, José também acreditou. A glória do Senhor, e Jesus só nasce no lar e nas casas onde as pessoas mudam o seu próprio desejo e vontade para fazer o que é a vontade do Senhor. Tá? Então vamos dar ouvidos à voz de Deus. Deus tem para nós hoje tudo que o seu santo nome nos traz. Eu quero ver o milagre sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um instante, e que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração.